Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aqui Mora Risos, né? Um canal que foi criado para gerenciamento pessoal, para compartilhamento do nosso gerenciamento da nossa vida, né, pessoal? Meu, seu, enfim. E é engraçado. Hoje eu vou começar perguntando assim, ou melhor, me perguntando e nos perguntando, que pode vir de uma pergunta de vocês. Por exemplo, como que eu no início falei sobre construção de vida, né? Planejamentos, buscas das coisas, e agora, por exemplo, a gente está trabalhando e tratando de assuntos de formação. Agora, por exemplo, esses vídeos mais formação em relação ao senso comum e em relação à ciência, né? Essas diferenças e tudo na nossa vida. E por que eu estou trazendo esses assuntos dessa forma? É uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Eu também fico analisando. Então, o porquê que eu trago isso? Por que agora eu estou lidando de forma científica com relação a esse assunto? E isso está alencado também às nossas metas, projetos e alencamento da vida. Alcançar metas, projetos e essas coisas. Por quê? Porque eu sei que cada pessoa é um ser individual. Nós sabemos disso, né? Então, assim, com isso, nós precisamos nos autoconhecer em todas as vertentes. Como que os outros nos veem, como que a sociedade vê a formação humana das coisas, que a gente lida com isso para correr atrás das nossas coisas, e como que é uma divisão, eu economizei assim, tipo, resumir, né? A gente vive num mundo que pra gente buscar as nossas coisas de verdade, a gente lida com várias dimensões, mas dentre elas a gente tem uma comunidade científica, ou seja, a gente vive no meio do grupo ciência, e uma parte do senso comum, que é aquilo que a ciência às vezes não analisa ou então não sabe como analisar, tá? Então é isso que nós estamos trazendo aqui. Como que eu posso conhecer a minha formação, como que vocês podem conhecer sobre formação, sobre a sua formação, como que as outras pessoas ou as outras conjuntos, enfim, veem essa formação em todos os sentidos, social, tá? Mas principalmente aqui, psicológico, que é o que comanda a nossa vida. E como que eu vou poder usar a minha formação, me autoconhecendo, para lidar com as coisas, que são de formas diferentes, ou seja, eu lido de forma diferente de vocês e essas coisas assim. Mas como que eu posso usar e aprender a peneirar as coisas, a escolher e tudo isso? Então, como que isso acontece de forma mais significativa? É aqui, é nos conhecendo de verdade, conhecendo as várias visões das coisas, que isso vai nos amadurecendo, nos fazendo perceber a vida de uma forma mais simples. Como lidar com o outro, como correr atrás dos nossos objetivos, como romper os nossos desafios, medos, obstáculos e essas coisas. É quando a gente começa a conhecer sobre as várias vertentes das coisas, mas principalmente o que a gente está inserido para a gente lidar, né? Saber malear as coisas de um jeito compreensível, isso é real. Hoje eu vou trazer, nesse vídeo específico, uma ideia de Paulo Freire sobre a formação humana. Ele diz assim, né, sobre a formação. Formação prepara o ser humano para produzir as condições de reprodução da sua vida e das formas de vida em geral, né, e sua organização. Assim ele poderá construir o seu modo de vida livremente, tendo autonomia para organizar os modos de existência e sendo responsável pelas suas ações, tornando-se um ser humano ético. Então, para Paulo Freire, é isso que ele, como ele vê a formação. Nós somos seres humanos que vivemos, né, num conjunto de situações que a gente se forma, né, a formação se dá para que a gente saiba usar essa formação de forma significativa, de forma livre, mas que a gente vive também em um globo ético, ou seja, de forma livre, sim, temos liberdade, temos. Mas como utilizar isso dentro de um conceito ético das coisas, de um conjunto que a gente vive em sociedade. Então, é isso que acontece. Então, por que eu trago aqui várias situações científicas, várias visões? Porque nós precisamos conhecer as vertentes em geral para que a gente saiba como lidar com cada coisa. Esse é um dos segredinhos para a gente conseguir romper as coisas de uma forma equilibrada. Ou seja, nós não podemos sair aí rompendo as coisas, ignorando outros fatores que também existem e têm um espaço na vida, no mundo e nas coisas. Então, é esse conhecer da nossa formação. Então, eu preciso me conhecer para saber os meus limites. Eu preciso conhecer o outro. E eu preciso conhecer a visão do outro em todos os ângulos. Do outro ser humano, da sociedade em geral,
das comunidades em geral, para quê? Para que eu saiba lidar com cada coisa da forma correta, sem denegrir o outro espaço. Tá? Eu acredito que isso nos faz aprender sobre a empatia. Quanto mais a gente aprende sobre o espaço do outro, sobre as delimitações em geral que existem da vida, e regras, e conceitos, e compreensão, e fator científico, fator senso comum, que são as coisas que acontecem, mas não são estudadas ainda, porque não há uma compreensão, às vezes não tem nem como estudar, porque é muito minucioso, né? Então, enfim, é isso. Então, como que eu utilizo disso para lidar de forma significativa na minha vida? É isso que está acontecendo aqui. Então, Paulo Freire coloca muito bem que a nossa a formação, ela prepara o ser humano para lidar com as suas ações, né? Produzir condições para quê? Para poder lidar com as coisas, em todas as vertentes. Então, assim, às vezes o que nos limita é a falta de conhecimento de alguma coisa, tá? Às vezes falta de conhecimento de si mesmo, falta de conhecimento do geral, então algumas coisas nos limitam e outros seres podem nos limitar, às vezes por causa dessa falta de conhecimento. Ou seja, as regras, se você não compreender ela na íntegra, ela pode vir te limitar de uma forma ruim às vezes. Então, paralisa as pessoas às vezes, tá? Então, esse autoconhecimento, esse conhecimento das vertentes em geral é importante. Aqui, Paulo Freire, ele é um pouco mais livre nas coisas que ele fala. Não é um científico, ou seja, ele comprova com relação à educação, enfim, tem um estudo, essas coisas assim, tá? Eu gosto de falar essas coisas assim, né? Mas tem estudos e tudo, comprovamento das coisas, e ao mesmo tempo ele trabalha também com a ideia do senso comum, essa amplitude das coisas, por que elas acontecem, tá? Então, assim, é importante estudar um pouquinho sobre Paulo Freire para entender que a vida ela é ampla e isso nos faz ver, sim, a vida de uma forma abençoada. Quando eu falo abençoada, eu falo assim, sensata mesmo, e ter bom senso para as coisas, sabe? Eu acho que a palavra correta agora é bom senso, para lidar com a vida, com as coisas em geral, com situações, e isso faz a gente romper. Nas ideias de Paulo Freire tem muito fato do romper as coisas, né? O libertador e tudo, mas aí ele não descarta a liberdade dentro de padrões éticos, sociais e de comportamentos legais, tá? Então, assim, lógico que existem outras situações que a gente precisa sempre analisar na vida. Então, tem as ideias de Paulo Freire, mas tem coisas ainda que precisam ser estudadas. Ser estudadas não só dele, mas de outros autores que eu vou trazer aqui. Então, assim, são várias situações que são reais na nossa vida. Ou seja, esse conceito aqui, ele existe, muita gente aplica. Outros conceitos, diferentes um pouco desses, mas que outras pessoas aplicam. E assim, como conhecer isso para a gente lidar mesmo com as coisas, como elas acontecem. E nos autoconhecer, como que foi a minha formação, como que é a formação do outro. Então, como que a gente vai lidar de forma agradável para quê? Para que haja um equilíbrio, sim, das coisas, né? Para que as relações sejam significativas, que as coisas sejam significativas e que você consiga romper de forma ética para crescer, amadurecer em todos os sentidos da vida, tá? Construir os seus projetinhos e realmente ter aquele posicionamento para ir em frente, não deixar que nada te paralise assim, sabe? Simplesmente ir, tá bom? Mas de forma ética, organizada e como isso acontece. Então tem que se conhecer, tá? Conhecer o amplo também. É isso que tá acontecendo aqui nesse vídeo, tá bom? Nessas coisas, nesses vídeos em geral. E essa é a nossa ideia quando eu falo sobre gerenciamento pessoal também, tá bom? Então é isso. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, deixem um like. Se gostarem, para receber os vídeos também, se inscrevam no canal, ativem o sininho, essas coisas que são importantes para que vocês tenham acesso aos vídeos de forma mais fácil, né? Ou seja, vocês vai ter aí o aviso deles, tá bom? Quando vir os vídeos novos, mas todo dia tem. Enfim, é isso, tá bom? Eu não sei pedir, gente, like e essas coisas, mas enfim, eu acho que é importante mesmo, eu acredito muito, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, qualquer coisa deixem comentários também para eu saber se vocês estão gostando dos conteúdos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e tenham um dia abençoado.